Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Venham comigo, vamos ver aqui os objetivos. Primeiro, compreender a partir dos gêneros notícia, história em quadrinhos, o emprego da perífrase estar mais gerúndio. Então vamos utilizar aqui dois verbos, o verbo estar mais o gerúndio. Recordem-se aí das aulas de língua portuguesa, tragam os conceitos para a língua espanhola também. E suas funções dentro do texto, além de apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero textual estudado e compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Fazendo aqui uma reflexão, vamos a pensar. Que estão haciendo los niños? Observem aí as 4 imagens, né? O que eles estão fazendo? Tá? O que esses adolescentes estão fazendo aí? Essas crianças, esses jovens, enfim. Observando as imagens aqui na sequência, ao lado esquerdo superior, los niños estão jugando al fútbol, ou seja, jogando futebol. Abaixo, né, ainda no canto esquerdo aí, la chica está leyendo, ou seja, ela está lendo. Mas abaixo, los niños estão jugando videojuego, ou seja, eles estão jogando aí o videogame. E no canto direito, el niño está nadando. Então, são ações que utilizamos aí com o verbo estar. Presta atenção que o verbo estar está conjugado no presente, mas o gerúndio, né? Aqui na língua espanhola. Vamos a reflexionar. Que te parece esta imagem? Né? Observando a imagem aí, ela é familiar a vocês? Ela é familiar a algum contexto? Olha a imagem aqui, parece uma videochamada, né? Em conferência. Que te parece esta imagem? É comum este tipo de situação? Em la situação actual, com a pandemia, a educação está adaptando-se e as classes em linha é um dos cambios. Os estudantes estão participando, a maioria, em las classes virtuais. Então, faz referência ao contexto das aulas virtuais aqui, né? Você já deve ter participado, inclusive, aí no seu colégio, com a sua turma, né? A realização dessas aulas virtuais, né? As chamadas, as videoconferências aí. Olha só. Onde estão os adolescentes durante a quarentena? Então, uma reflexão que faremos a respeito do tema, do assunto. Um pequeno trecho para a gente ler, presta atenção. Os adolescentes também se estão marcando seu próprio ritmo durante esta quarentena. Además de fazer as tarefas de classe, assistir a leções online ou levar a cabo outras atividades marcadas e aconselhadas por seu centro, assim como uma grande parte dia estão navegando por las redes sociais e actualizando seus perfis. Sabem muito bem como aproveitar o tempo e conhecer perfeitamente outras maneiras de entretener-se. Primeiro, 1. Estão jogando a los videojuegos ou a juegos online. Então aqui temos 3 exemplos, né? Fortnite, FIFA, Minecraft, suelen ser los favoritos. Um discurso aqui, de um adolescente. Nosotros lo que hacemos cada día, es decir, a que jugamos a través de un grupo de WhatsApp, al final suele ser al Fortnite o al Minecraft. Empezamos sobre las 6 y hasta la hora que nos dé. Con el confinamiento, esto nos entretiene bastante, afirma Pedro, de 16 anos. Então, uma forma de entreter os jovens, justamente aí, né, esses jogos virtuais. Observa as ações. Então, onde estão os adolescentes durante a quarentena? Então, 9 sugestões, 9 opções aqui. Estão leyendo, escrevendo, dibujando, vendo séries ou películas,
né? Então, primeiro lá, né? Ó, estão lendo, escrevendo, desenhando, vendo séries ou filmes, tocando instrumentos, quedando com seus amigos de forma online, bailando, fazendo exercícios físicos, né? Ou seja, aí, dançando, fazendo prática de exercícios físicos, inclusive em casa, né? Com videoaulas aí, né? Em redes sociais, inclusive, cocinando, ou seja, cozinhando, aprendendo de todo um pouco ou participando em algum challenge, alguma tarefa aí, tá? De acordo com a rotina contesta. Então, a primeira atividade aqui. Que estão fazendo os adolescentes no período de confinamento? Inclusive, você pode justificar, né, com base na sua vivência, com base na vivência de colegas aí que você sabe, né? Então, um pequeno fragmento aí, um pequeno parágrafo, fazendo os apontamentos aqui, contextualizando a respeito do assunto. Vamos lá. Então aqui vou lhes dar uma sugestão, né? Uma hipótese. Ó, os adolescentes, además de suas tarefas e además de suas atividades escolares, ou seja, além das tarefas diárias, das atividades escolares, estão utilizando o tempo em confinamento para hacer diversas atividades, desde jogar em las redes, ou seja, desde jogar, né, nas redes, jogos virtuais aí, hasta, ou seja, até aprender a tocar instrumentos, entre outras atividades aqui. Apenas um exemplo daquilo que já foi contextualizado nesta aula. Atividade 2, e tu, ou seja, e você. Agora te toca a ti. Has utilizado o tempo em confinamento para aprender algo novo? Ou seja, esse tempo de pandemia até agora aí, né? Todo esse tempo. Você chegou a aprender algo novo, algo diferente, colocou algo na sua rotina que não era hábito anteriormente, né? Pode-se observar, inclusive, aqui pela imagem, né? Alguns exemplos aí, do que já havíamos comentado em sala, inclusive. Vou dar um tempo para você refletir, pensar, contextualizar, escrever aí no caderno e trazer uma possível sugestão aqui para responder esse questionamento. Voltamos na sequência.
E aí, pessoal, conseguiram desenvolver um pequeno parágrafo a respeito do assunto, né? ¿Has utilizado o tempo em confinamento para aprender algo novo? Eu acredito que sim, né? Acredito que todos nós aprendemos muito também com a pandemia, né? A gente tentou reformular aí nosso dia a dia, nossa rotina, né? E alguma coisa saiu aí de positivo, alguma coisa nova também entrou aí no nosso cotidiano. Ó, uma sugestão, sim, né? No período de confinamento, ademais de minhas atividades escolares, ou seja, além das minhas atividades escolares, porque ninguém parou de estudar, né? Ó, então aprendi a bailar, ou seja, aprendeu aí a dançar, quem sabe? A praticar yoga, ou seja, praticar aí yoga, né? Uma prática de exercício físico, trabalha ali respiração, né? Concentração, é bom para a mente, para o corpo, né? E estou tejiendo um crochê, ou seja, fazendo crochê, né? Também uma atividade artística aí, tá? Então são possibilidades, lógico, vocês podem ter feito outros apontamentos, tá? Analisando a língua, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa função linguística, que é aquilo que o professor já comentou, o uso do verbo estar mais o gerúndio. Observem aqui, inclusive, as frases do box, ó. Estão jogando, estão marcando, estão viendo. Então, os verbos destacados, junto com o verbo estar aqui, mais o gerúndio, né, esse ando, ó, jogando, marcando. Olha aqui o verbo ver, ó, yendo, né? Então, marcas do gerúndio. Usamos estar mais gerúndio para ser referência à atividade que realizamos no momento de falar ou em um período concreto de tempo. Olha o exemplo. Os adolescentes estão, o verbo estar, escutando, olha o gerúndio ali, mas música. Vamos ver como se forma, como se materializa na língua aqui o estar mais o gerúndio. Observem à esquerda. O que vocês têm aí? Ó, o verbo estar. Lembrem-se que o verbo estar está conjugado no presente do indicativo, de acordo com as pessoas do discurso. Eu estou, tu estás, ele está, nosotros, nosotras estamos, vosotras, vosotras estáis, eles estão. Olha aqui. O verbo estar. Mas o gerúndio, como se forma o gerúndio? De acordo com a desinência, a terminação. Então, os verbos terminados em ar muda para ando. E os verbos terminados em er ou em ir, a terminação é a mesma. Olha que interessante. Iendo. Tá? No caso do verbo cantar, cantando. No verbo correr, corriendo. E o verbo escrever, escreviendo. Olha aqui os seguintes fragmentos, um exemplo. Ó, o verbo estar, estão, ele está conjugado em terceira pessoa do plural. Ellos están, las personas están navegando por las redes sociales y actualizando sus perfiles. Então tem o verbo estar, em terceira pessoa, o verbo navegar e o verbo actualizar no gerúndio. Outro exemplo, também em terceira pessoa do plural, los adolescentes están. Olha o verbo estar. Verbo ler, verbo escrever. Olha aqui, ó, o gerúndio deles, leyendo, escreviendo. Esse iendo, que eu já havia comentado com vocês. E o verbo dibujar, terminação ar ali, ó, dibujando. Então, são ações, estão leyendo, escrevendo, dibujando. Dibujando é desenhar, tá? Vamos a ler uma historieta. Que tal? Ó, novamente nosso personagem aqui, o Gaturro, né? O personagem aqui de las historietas em espanhol. Vamos ler acá. Os quatro quadrinhos aí, ó. Ágata. Estou viviendo um torrido romance com minha maestra, Ruda Vinagrete. Discúlpame,
E ella sabe que está viviendo un romance con vos. Pero, por favor, mira, todos los días le mando una carta de amor y ella me la devuelve con marcas de roque. No, gaturro, son los errores de ortografia corrigidos em rojo. Então, a historinha aqui, né, do gaturro, sempre com uma ironia por trás, né? Atividade 3, ó. Com base em la historieta de gaturro, contexto. Então, com base naquilo que acabamos de ler ali, a historinha, né, a tirinha do gaturro. Recordem-se da historinha, vamos fazer os apontamentos das duas questões aqui, beleza? Interpretação e análise da tirinha e voltamos na sequência. E aí, pessoal, conseguiram fazer as reflexões, interpretações, análises aí para as respostas? Então venham comigo. Que provoca o humor em la historieta? Ou seja, o que provoca o humor aqui nessa historinha, nessa tirinha? Ó, a Agatha, que é a gata, né? Parceira ali do gaturro, desconstrui a ideia inicial de gaturro. Ou seja, ele pensava algo e ela acaba desconstruindo aquela, sobre as verdadeiras intenções de la maestra, né? O gaturro achava que a professora estava mandando, né, beijos, estava assinalando ali justamente, né, beijando ali, e no entanto não eram beijos, eram círculos ali, ela estava justamente apontando os erros que ele estava cometendo na escrita, né? Essa é a ironia, o humor. Identifiquem la historieta el empleo de uma ação em desarrollo, ou seja, uma ação de desenvolvimento, que esteja em desenvolvimento, sendo desenvolvida, e escreve-la aí, né? O que nós temos? Ó, estou vivendo, ou seja, vivendo, estou vivendo um tórrido romance com mi maestra, Ruda Vinagreta. Observem aqui, ó, a forma do verbo estar em primeira pessoa, mais o gerúndio do verbo viver, viviendo, ok? Verbos que têm gerúndio irregular, ou seja, irregularidade também na forma do gerúndio. Vamos observar aqui, ó, o verbo decir, pedir e dormir. O que ocorre com esses três verbos? Então, lembrando que o verbo irregular é onde mexe, muda ali a raiz verbal. Olha aqui. Verbo decir e verbo pedir, o e para i. Ó, ao invés de você falar desciendo, você fala diciendo. Ao invés de falar pedindo, fala pidiendo, tá? E o verbo dormir, ó, onde o o muda para u. Ao invés de falar dormindo, você vai falar dormindo, tá? E o mesmo ocorre com o verbo ir, tá? Que se escreve como? Com la y, com y, ó, yendo. E também quando há esse encontro vocálico, no caso do verbo ler, que são dois es, tá? E o verbo oír, ó, o e i. Então, na hora de fazer a transformação para o gerúndio, utiliza-se la y. Leyendo e oír, oyendo, ok?
Atividade 4. Escreve frases empleando la perífrasis estar más gerúndio de acordo com as imagens. Vocês têm 3 imagens aí. Observe então as imagens, né, o que está acontecendo ali. Utilizem adequadamente o verbo estar conjugado no presente, mas a ação no gerúndio. Voltamos na sequência aí com os apontamentos. E aí, pessoal, conseguiram interpretar, entender, analisar aqui? Ó, vejam bem. Primeiro, né? Eles estão limpiando a casa. Lembrando que tem 2 personagens aqui, né? Um mais à frente, outro mais ao fundo nessa primeira imagem aqui. Tá limpando ali a mesa, né? O outro tá passando ali um esfregão, um pano no chão. Então, ó, eles estão limpiando a casa. Foi utilizado o verbo estar, mais o verbo limpiar no gerúndio, né? Terceira pessoa, eles estão. O segundo aqui, ó, ella está cocinando. Ella, né? La chica, la mujer está. Então a terceira pessoa do singular, mais o verbo aqui, 2 possibilidades, né? 2 sugestões, ó, cocinar, cocinando, ou preparar el almuerzo, preparando el almuerzo. Então, a utilização do estar gerúndio. Estar em terceira pessoa do singular, mas o gerúndio. E na terceira, como são 2, aqui, visivelmente 2 pessoas, né? 2 crianças, né? Los niños, ellos están. O verbo estar em terceira pessoa, viendo uma película animada, né? Até porque é um desenho ali, né, uma animação, ou, né, estão assistindo uma película, assistindo la tele, tá? Então são essas opções possíveis, hipóteses aí, para contextualizar melhor. O que aprendemos? Ó, fizemos aqui a análise de uma notícia sobre os adolescentes no período de pandemia. Além disso, o emprego da perífrase verbal aí do estar mais o gerúndio para indicar ações cotidianas, também a formação do gerúndio e, por fim, o léxico relacionado à temática aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e até breve. Tchau, tchau.